Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Paulino, sou músico, educador musical. Testei esse formato de vídeo recentemente aqui no canal, tive um feedback positivo, então hoje eu quero bater mais um papo com vocês enquanto eu me desloco. Estou indo ali dar uma aula, algumas aulas, e vou aproveitar esse tempo que eu tenho no trajeto para a gente conversar um pouquinho. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal e deixe também um comentário. Eu vou tentar, nesse tipo de vídeo, nesse formato de vídeo, citar algumas pessoas que interagem com o conteúdo do canal. Então eu gostaria de começar aqui citando um amigo que estudou comigo na mesma escola de música, o Wilder Martins, o Antônio, também é músico, também é violonista e já deixou sua mensagem aqui no canal. Então eu gostaria de mandar um abraço para ele. Faz um tempo que a gente não se vê, que a gente não faz um som juntos. A última vez que nós fizemos um som juntos foi à distância. Então eu gostaria de deixar aqui um abraço para ele. Outro amigo que eu já vi comentando aqui nos vídeos do canal é o Pedro Mateus. Pedrão, forte abraço, obrigado por estar aqui acompanhando o conteúdo. Pedro também é um grande amigo, músico, estudou comigo na faculdade, cursamos licenciatura em música entre os anos de 2014 a 2016 e eu já vi o comentário dele por aqui também. Abraço, Pedrão. Uma outra pessoa que está sempre por aqui deixando seu comentário é o Rafael Sacomani, outro músico para variar, meu amigo também, produtor musical. Ele produziu 2 músicas minhas, desenvolvedor também. Se você se interessa por esse tipo de assunto, construção de aplicativos, desenvolvimento de sistemas, até recomendo que você procure pelo Rafael Sacomani, que ele também compartilha muitas dicas a respeito desse universo, tá bom? E gostaria de mandar um abraço também para o Antônio Celso Paulino. O sobrenome já entrega, né? Esse é o meu pai. Eu também já vi por aqui comentando nos vídeos do canal. Se você quiser que eu cite seu nome por aqui futuramente, nos próximos vídeos, deixe uma mensagem quando você estiver acompanhando o conteúdo, que eu vou, em algum momento, citar seu nome aqui. Bom, sem mais delongas, vamos direto para o assunto de hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho com você que é músico iniciante, né? Que você que tá começando nesse universo musical. Eu quero trazer o seguinte assunto. Você sabe o que é música? Você conhece os elementos da música? Você sabe qual é a matéria-prima para o fazer musical? É isso que eu quero abordar aqui hoje com vocês. Bom, música é uma arte, é uma linguagem da arte. A arte ela é dividida em 4 linguagens: a arte visual, a dança, o teatro e a música. Por se tratar de uma linguagem, tem algumas semelhanças com o processo de aprendizagem de uma língua, como por exemplo a língua portuguesa, né? Ou a língua inglesa, seja lá qual língua for. Existe um processo de aprendizagem que é muito semelhante. E eu quero tocar nesse ponto porque eu percebo que os músicos que estão iniciando seus estudos no instrumento
às vezes não percebe isso. E por não perceber isso, acaba desistindo em algum ponto de aprender aquele instrumento musical. O que eu quero dizer com isso? O processo de aprendizagem, se a gente olhar para uma pessoa que nasce em um determinado país, uma determinada região, onde aquela em questão é a sua língua materna, ele é um processo bastante peculiar. Por exemplo, o bebê nasce, ele passa um grande tempo de vida apenas ouvindo. Ainda dentro da barriga da mãe, todo o sistema auditivo, ele é construído, né? Ele é formado, e de dentro da barriga ele já consegue ter contato com o mundo externo através dos sons. Então, ainda dentro da barriga, o bebê ele já está ouvindo aquela língua materna. E aí ele nasce e ele passa mais 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos ouvindo aquela língua. Então, nesse período em que ele está ouvindo, ele está absorvendo aquela língua. E só depois desse tempo é que ele consegue ensinar para o seu corpo, para o seu aparelho vocal, como pronunciar algumas pequenas palavras. Então, veja, ele passa um grande período ouvindo e ensinando o seu aparelho vocal a pronunciar, a emitir alguns sons. E vai mais de 1 ano até que ele consiga produzir as suas primeiras palavras. Óbvio que pode haver exceções, mas eu estou trazendo aqui um contexto mais generalista. Então olha que interessante, o bebê ele vai começar a pronunciar as suas primeiras palavras, mas ele ainda não vai formar frases. Depois de um certo tempo é que ele começa a unir palavras, e então ele começa a construir pequenas frases, ele começa a conseguir se comunicar de maneira efetiva usando, né, a linguagem verbal. E depois de um processo, depois de um tempo pronunciando essas pequenas palavras, essas pequenas frases, é que ele começa a de fato se comunicar, construir ideias a partir desta língua materna. Veja que processo bastante peculiar, né? Não é algo que acontece rapidamente. É de fato um processo. E depois que o bebê já está se comunicando, já se tornou criança, né? Já está conseguindo conversar, ele fica mais alguns anos apenas se comunicando ali a partir da vocalização, da emissão de sons. Ainda demora um tempo até que ele comece a aprender o sistema de grafia, né? Onde ele vai passar a se comunicar também através da escrita. E aí ele vai decodificar essa escrita e vai passar a entender também essa linguagem escrita. Ele vai começar a ler também. É um processo bastante longo. Quando ele vai para a escola, ele vai começar a entender a estrutura dessa língua. Então ele vai aprender o que é verbo, o que é um adjetivo, quem é o sujeito, enfim. Nisso, a criança já está com seus 6, 7, 8, 9, 10. Olha quantos anos. Cada um tem um tempo, né, para desenvolver todas essas habilidades.
E quando a gente chega na vida adulta, a gente ainda está aprendendo a nossa língua, que é uma língua materna. Ok, mas o que isso tudo tem a ver com a música, afinal? Se a música é uma linguagem, o processo de aprendizagem dessa linguagem, ele é muito semelhante. Sendo assim, você também que está iniciando deve ter a mesma paciência e o mesmo espírito de aprendiz de passar por esses processos. Você vai ouvir aquela linguagem, portanto, ouvir música é algo essencial para o seu desenvolvimento dentro dessa linguagem. Você vai começar a se comunicar, a emitir alguns sons. Você vai começar a entender esse sistema. Você vai começar a entender como que lê esse sistema. Você vai começar a entender como escreve esse sistema. Mas isso não acontece da noite para o dia. É um processo. É um processo que demanda tempo. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui inicial é que se você está iniciando esse processo, tenha paciência. Não precisa ter pressa para se desenvolver. Mas afinal de contas, o que é a música, né? Então a música, ela é a arte de se expressar através do som e também do silêncio, né? Com a intenção de se fazer música. Então, se eu tenho a intenção de usar um som como esse aqui, tô batendo no painel do carro, né? Para fazer música, basta eu organizar esse som e eu consigo fazer música com isso, né? Então eu estabeleci um padrão, comecei a batucar ali, né? E eu consigo fazer música com isso. Por quê? Porque eu tive a intenção de fazê-la. Agora, se esse som está solto, não necessariamente trata-se de um som musical. Por isso eu preciso ter a intenção de fazer música. E entre uma batida e outra, entre um som e outro, eu tenho alguns momentos onde existe a ausência do som, onde eu não estou produzindo som nenhum. Esse momento é um momento de silêncio. Por isso que eu digo que a música é o som e o silêncio com a intenção de se fazer música. É uma combinação destes elementos. Existem 3 coisas que é importante que você conheça que caracterizam uma música: harmonia, melodia e ritmo. Tentando falar de maneira muito simples, muito objetiva sobre cada um desses elementos, a harmonia eu gosto de comparar com uma peça de roupa. É a forma como nós vamos vestir a melodia de uma música. Então a harmonia é como uma peça de roupa. Eu posso usar essa camiseta que eu estou usando agora, mas eu posso emprestar essa camiseta para uma outra pessoa. E aliás, vocês nem sabem se de fato essa camiseta é minha ou se eu estou usando ela emprestada de alguém, né? E se ela fosse de outra pessoa, o fato de eu a estar utilizando não me tornaria aquela outra pessoa proprietária suposta proprietária dessa camiseta, né? Eu continuaria sendo eu mesmo usando essa camiseta. Então, uma harmonia é a forma como nós vestimos uma música. A gente pode estar vestido de uma forma mais despojada, a gente pode estar vestido de uma forma mais formal, e a gente continua sendo a gente mesmo. A gente não muda a nossa personalidade por conta da roupa que a gente está usando, né?
Então uma música, ela continua sendo ela mesma, independente da harmonia que está sendo aplicada sobre ela. Óbvio que você precisa estudar esse assunto em específico para que você tenha a capacidade de mudar a harmonia de uma música de forma a não descaracterizar aquela música. Ou, se essa for a intenção, que você faça uma nova caracterização dessa música, mas de forma consciente, colocando em evidência aquilo que você quer colocar em evidência. O próximo elemento trata-se da melodia. Melodia eu gosto de comparar com a impressão digital. Cada pessoa tem uma impressão digital e através dessa impressão digital a gente consegue reconhecer quem é o dono daquela impressão digital. A gente consegue reconhecer quem é aquela pessoa. Uma melodia, ela é única, ela é exclusiva de uma determinada música. Existem as paródias que utilizam da mesma melodia com uma letra diferente, né? Então a gente pode ter essa situação onde eu tenho a música concebida pelo compositor e uma paródia, né? Então ambas estão utilizando da mesma melodia, mas na essência a melodia é como se fosse a impressão digital de uma música. Do mesmo modo que a gente, por exemplo, coloca a nossa impressão digital lá no caixa eletrônico, lá no banco, ou no nosso celular para desbloquear, e esse sistema reconhece a nossa impressão digital e sabe que somos nós que estamos ali. Quando a gente escuta uma melodia, nosso aparelho auditivo ele reconhece da onde vem aquela melodia, ou seja, qual é a música em questão. Eu gosto de comparar, por exemplo, com o Parabéns a Você, que é uma música bem conhecida, né? Quando a gente escuta a melodia, na hora que a gente escuta essa melodia, imediatamente a gente sabe que é o Parabéns a Você. Então esse é um elemento que a gente não vai substituir, que a gente não vai modificar. Porque se a gente mudar a melodia, aí de fato a gente vai descaracterizar a música. E o ritmo é como se fosse o coração de uma música. Eu gosto de fazer essa analogia. É o pulsar, né? Aquilo que vai fazer a gente identificar, por exemplo, o estilo musical. Se for um rock and roll, na hora que começar o ritmo, eu vou identificar que é um rock and roll. Se for um samba, na hora que começar o ritmo, eu vou identificar que aquilo é um samba. Então o ritmo é aquilo que dá vida, é aquela pulsação, né? Aquilo que a gente sente de fato no corpo. A melodia, por exemplo, a harmonia a gente percebe, mas o ritmo a gente sente ele vibrando ali no nosso corpo também, literalmente no nosso corpo mesmo. Então, esses são os 3 elementos da música. E qual é, então, a matéria-prima para o fazer musical? A matéria-prima para o fazer musical é a vibração. Toda vez que eu coloco um corpo em vibração, eu estou fazendo com que esse corpo produza som através da frequência que essa vibração vai produzir. Eu vou, como resultado disso, ter a percepção de um determinado som. Então, para o fazer musical, eu preciso da matéria-prima. Qual é a matéria-prima para o fazer musical? É o som. E o som surge a partir da vibração. Espero que vocês tenham acompanhado
esse conteúdo e que tenham gostado dele. Hoje nós falamos sobre o que é música, harmonia, melodia, ritmo e a matéria-prima para o fazer musical, que é o som, portanto a vibração. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi interessante para você, se inscreva aqui no canal, comenta, deixa o seu curtir aí, deixa o seu joinha, que isso incentiva para que a gente continue, né, a gravar mais conteúdos como esse. Até a próxima.